ganhar o nosso tempo aqui meditando na mensagem do profeta, porque é através da mensagem que nós fomos ensinados e que Deus possa nos dar graça para isto. A fase presente de meu ministério, pregada pelo irmão Brana. Nesse tempo, o irmão Brana estava sendo abandonado, por isso ele pregou a fase presente do meu ministério. Mas eu quero falar mais sobre o profeta, o evangelista, o pastor. Cada um tem o seu ofício e cada um tem que cumprir o seu ministério. Irmão Brana, você sabe que ele nasceu profeta, mas ele exerceu o ministério evangelístico para depois ser profeta. Mas ele nasceu profeta. A fase presente do meu ministério, 15, a parte C deste parágrafo, mas agora ele nunca disse que eu era um evangelista. Ele disse, faça o trabalho de um evangelista. O irmão Brana tirou das mesmas palavras de Paulo dizendo a Timóteo, vem, você já observou? Ele disse, ele não disse, agora você tem sido chamado para ser um evangelista. Ele não disse, ele disse, faça a obra de um evangelista. Então tem muita diferença. Você faz a obra de um evangelista, mas você é um profeta. Então é isto que era o irmão Brana. Ele estava fazendo a obra de um evangelista. O outro fez a obra de um evangelista, mas ele era um pastor, fazendo uma obra do evangelista. Isto é o que nós sabemos de Timóteo. Paulo está dizendo aqui. Agora, pondo-nos ao lado de Jesus, irmão Brana fala no parágrafo 64, eu creio que o Senhor tem me usado e pequenas coisas especiais para ajudar, talvez, a estabelecer um fundamento para um profeta que virá, em 62, porque o profeta viria em 63, mas ele estava estabelecendo um fundamento. Porém, um profeta não atua da forma que eu atuo. Irmão Brana dizendo, ele tinha todos os sinais proféticos, ele tinha um ministério para aquilo, ele foi chamado para aquilo, mas ele sabia que ainda não estava exercendo este ministério. Agora, você sabe disto, um profeta não é um evangelista. E um evangelista não é um profeta. Um pastor não é um evangelista. E um evangelista não é um pastor. Mas Deus tem colocado na igreja, primeiro, apóstolos. Então, profetas. Então, ensinadores, aí, pastores e assim por diante. Deus os colocou na igreja e Deus lhes deu um ofício. Agora, cada um de nós temos que descobrir qual ofício que Deus nos deu. Efésios 4:11, a uns Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos um evangelista maior do mundo, que irmão Brana fala dele, que é o Billy Graham. Ele foi o maior evangelista do mundo. Ele não precisou mudar de ofício, porque ele era um evangelista que podia cumprir a Bíblia, Efésios 4:11. Eu estou falando isso porque tem o parágrafo do irmão Brana aqui para nós, misturando ofícios, que não podemos misturar. Por isso, nunca precisou de Billy Graham ser um profeta,
nunca falou tanto de Billy Graham como pastor. Eu nem sei se ele foi pastor, mas o irmão Branham sempre falou de Billy Graham como um evangelista, o grande evangelista Billy Graham, aquele que viaja por todo o mundo, que não foi conhecido só na América, diz o irmão Branham, que muitos foram conhecidos só na América, muitos evangelistas. Ele diz, mas este foi conhecido por todo o mundo. Misturando ofícios, pondo-nos ao lado de Jesus, 70. Agora, como tenho feito a obra de um evangelista? Irmão Branham pregou isso porque ele estava fazendo a obra de um evangelista e precisava ter um ministério profético. Ele era chamado, ele sabia que ele foi chamado para ser um profeta, mas ele não estava exercendo até 62 aquele ofício pelo qual ele foi chamado. Mas quando ele foi construir o tabernáculo, então foi colocado ele na pedra fundamental este versículo: mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aí ele continua dizendo aqui, se isto está agradando a Deus, ser um evangelista, e eu tenho feito a obra certa, confiando que o tempo que o tenho agradado, pedindo perdão por todos os meus erros. Acho que cada um de nós no ministério, seja apóstolo, profeta, irmão Branham pedia perdão a Deus, e evangelista, pastor, eu tenho que pedir perdão a Deus sempre. Somos homens, cada um vai ter que pedir perdão a Deus. Eu tenho agradado a Deus no ministério que eu estou? Se eu estou agradando a Deus nesse ministério, qual a minha intenção? Misturar os ofícios? Como o evangelista Billy Graham, como o nosso profeta, ele pregou isso por esse motivo, que ele estava fazendo a obra de um evangelista, mas ele tinha que cumprir o ministério profético. Então ele continua dizendo, ele pode estar me chamando do campo de evangelismo para ser seu profeta. Então, se é, eu deixarei o evangelismo. Porém, se ele me chama para ser um profeta, eu não posso ser um evangelista. Se eu for um evangelista, eu não posso ser um profeta. Estaria misturando os dois ofícios. E aí, é aí onde eu sempre me inquietei, porque ele não queria misturar esses ofícios, ele tinha que saber o tempo certo que cumpria o papel de evangelista e o tempo dele ser profeta. Por quê? Ele foi chamado para aquele fim. Nem todos nós fomos chamados para cumprir ministérios como o irmão Branham. Nem todos nós. Nós podemos mesmo, como pastor, fazer a obra do evangelista. Mas não é um evangelista, pode fazer a obra. Mas o evangelista não faz a obra de um pastor. Entende? Isso daí você pode procurar na mensagem do profeta. Eu quero que vocês compreendam bem o que a gente lê para ajudar as pessoas, para que não diga que é coisa minha. Né? 1 Coríntios 7, 20 a 24. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Você foi chamado no Senhor sendo escravo, mas é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado.
Tem muitas pessoas que pensam que foi chamado para cantar e não foi. Não tem como cantar, não tem melodia, não sabe o tempo da música, não conhece a sinfonia. Então, cada um de nós é como se eu tenho um chamado para pastor. Não importa que eu não seja pastor para uns, mas sou pastor para outros. É assim que Paulo dizia: eu não sou apóstolo para uns, mas sou para outros. Essa é a verdade. A gente é pastor para quem quer ouvir conselho. Exatamente quando a gente crê que aquela pessoa pode ser o pastor da gente. Quando a gente não tem fé naquele pastor, a gente tem que trocar de pastor. Tem que mudar, certo? Tem que mudar. Aí, depois vamos tratar com Deus lá no final. Mas tem que mudar. Isso o próprio irmão Brana diz: se você não está bem com o seu pastor, você tem que procurar alguém que possa ser o seu pastor, que possa te ensinar, e você está debaixo das ordens dele. Mas muitas vezes o membro não quer pastor para ficar livre. Exatamente isso. Ele não quer pastor. Diz aqui, ó, eu gostei disso aqui, ó, não vos torneis escravo de homens. Mas aqueles que é de Cristo, ele é escravo daquela pessoa que prega aquela palavra, como nós, do irmão Brana, não podemos sair daquela mensagem. Como nós, escravos da mensagem de Paulo, de Pedro, não podemos sair daquela mensagem. É a mesma coisa você sabendo que a noiva tem um ministério, segundo diz o profeta, e esse ministério não é para depois do rapto, não é para depois da ressurreição. Esse ministério é exatamente antes. Ela come o livrinho. Agora alguém pode dizer: eu comi o livrinho, mas o novo nome não. Então não comeu o livrinho, porque quem revelou o livrinho para nós foi exatamente o novo nome. Não foi o nome Jesus que revelou o novo nome. Foi exatamente o novo nome. Era Jesus em novo nome. Isso é Jesus no último mensageiro. Jesus no último profeta, revelando o novo nome. Você procura nas eras da igreja, ninguém sabe o novo nome. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então teríamos que conhecer. Isto foi revelado, só que as pessoas lêem, mas elas não crêem. Elas têm sua forma de interpretar, mas o que eles farão? HM faz parte do nome de Deus. O que eles dirão? Eles não têm como escapar, mas eles têm que arrumar uma doutrina, porque eles têm comichão em seus ouvidos e têm que amontoar doutores, conforme suas próprias concupiscências, que afastam os ouvidos da verdade, voltando à fábula, voltando à primeira e segunda etapa. Por quê? Porque não tem luz suficiente nem para conhecer o novo nome. Quando o irmão Brana fala que Brana não é uma denominação, Brana é uma família, irmão Brana não estava falando da família dele, estava falando da família espiritual, que é o ministério dele, está tão claro ali, e nela você não entra, esse é o ministério dele, mas as pessoas não admitem. Isso não é para qualquer pessoa, isso é para eleito. O eleito vê a palavra cumprida. O eleito vê Elohim, diz irmão Brana, na minha carne nesta noite. Se Elohim estava na carne de Jesus, então Elohim chamava Jesus. Naquele dia, conforme você lê em Lucas 4, 18 em diante. E se Elohim estava na carne de William Brana, conforme ele diz em Abraão Restaurado 157, Elohim na carne dele, como que Elohim chamava? Brana, é o novo nome, é exatamente por isso que o irmão Brana diz que a HM faz parte, ele não podia revelar tudo, porque Deus diz para ele: não diga a ninguém. Mas nós temos o suficiente. Nós, digo, o povo eleito tem o suficiente. Se não for eleito, não adianta preocupar, que não vai ter isso como suficiente. Escuta agora, eu tenho 2 parágrafos
para me terminar. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer. Eu quero ser um profeta, se essa não é a vontade de Deus. Então eu não sou profeta. Eu nunca disse para vocês que eu sou João. Tem uns mentirosos aí que dizem que eu disse que eu sou João. Eu nunca disse que eu sou João. Eu nunca disse que eu sou profeta. Eu tenho mensagens para vocês ouvirem. Mesmo depois que vocês deletaram a mensagem, eu tenho mensagem para vocês ouvirem. Eu não sou João. Eu não sou profeta. Certo? Agora, Deus faz o homem profeta quando Ele quer. Ele chamou o irmão Brana como profeta e deixou o irmão Brana como evangelista por todos aqueles anos. E depois, dentro de 3 anos apenas, Deus o chamou como profeta. É isso que nós cremos, é Deus que deu o homem para profeta. Amém. Agora, cada um de nós, o ministro, o que tem que fazer o ministro? As pessoas começam a mexer na família. Os filhos não são da igreja, como se os filhos do profeta Samuel, esses irmãos que falam isso, se eles vivessem no tempo do profeta Samuel, eles iam falar a mesma coisa. Porque eles diziam, seus filhos não andam no seu caminho. Falando para o profeta Samuel, os seus filhos não andam no seu caminho, dá-nos um rei. E depois eles apanharam até, porque eles não viram a revelação, só porque os filhos não andavam no caminho, mas o pai estava no caminho. E quando eles pensavam, o próprio Samuel pensou que o povo tinha rejeitado a ele, Deus chamou Samuel e disse, não, Samuel, eles não te rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim para que eu não governe sobre eles. É isto que esse tipo de homem que nós vemos hoje, que não quer governo sobre ele, é como esse tipo de mulher que não quer marido sobre ela, e a Bíblia diz que ele é o governante, mas a mulher não quer. O homem é governante. Alguém ignora a forma de governar como ser um machista. Não, o homem governante é aquele que dá bem com sua mulher e governa o lar. Ele dá bem com a sua mulher. Ele não tem que brigar com a sua mulher para poder governar o lar. Os filhos podem não estar em ordem, mas o marido e a mulher estão em ordem, servindo a Deus. Ao ponto de estar em ordem que eles acham que o homem está ouvindo a mulher. E de um lado eles dizem que o homem é mau, é bruto. Na verdade é o que eles são em casa. Que eles queriam que o pastor fosse com a mulher dele. Mas não, nós temos testemunho do nosso viver, temos luta, tivemos problema, muitos problemas no lar, mas nós temos testemunho do nosso viver, não da língua venenosa, certo? Bom, eu não posso ficar pensando nisso, porque isso não leva a gente a lugar nenhum. Mas, tentando fazer o serviço a Deus fora da sua vontade, escuta, se isso vale a pena, escuta por favor, 237, e vocês pastores, Osmar, e os outros pastores, para mim não levar tempo falar o nome de todos, e vocês pastores, esse é o irmão Brana que está falando, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. E os pastores gostam de querer falar a um profeta o que fazer, por isso eles não podem falar, porque sempre Deus usou a mensagem de um só homem. E você não pode falar, querer ensinar aquele profeta. Você como um pastor, eu como um pastor, não posso ensinar a um profeta o que fazer. Escuta, vocês evangelistas, também não. Não pode dizer a um pastor o que fazer. Se as pessoas pudessem notar que o ofício tem que ser respeitado,
e do jeito que o irmão Brana pregou. O pastor não pode querer dizer ao profeta o que fazer. O evangelista também não tem que dizer. Agora, membro quer dizer, diácono quer dizer. Escuta a mensagem do profeta. Vocês nunca obedeceram a mensagem do irmão Brana. Só o eleito obedece. Só o eleito crê desta forma aqui, ó. Vejam, cada um tem seu ofício, se está perfeitamente identificado. Então deixa o pastor fazer seu trabalho, o evangelista fazer seu trabalho. O quíntuplo de Efésios, Deus escolheu, já é assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Nós não podemos ficar querendo mudar de ofício. Deus nos deu para aquele fim. É isso que nós temos que aprender. Escuta, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, 234. O que eu pregar está aqui no parágrafo, eu não tenho que interpretar. Eu não estou interpretando nada. Está aqui, 234, tentando fazer um serviço para Deus. Agora, influenciados por credos e concílios ecumênicos, a verdadeira palavra da estação daquela era foi ignorada. A palavra da estação da era do irmão Brana foi ignorada nos Estados Unidos. A palavra da estação na era da noiva é ignorada no Brasil. Eu sei que tem uns que estão voltando. Se vocês notarem, eles estão voltando ao vômito que falaram tanto contra, e estão voltando e estão dando de bocada no vômito da primeira e segunda etapa, que tanto eles condenaram. Mas por que fazem isso? Porque ignoram a mensagem, a palavra verdadeira na estação, no tempo que aquela palavra deve ser ouvida. Porque eles tinham muita emoção. Porém, Davi, o rei ungido, ele era rei, mas ele era ungido. Agora escuta. Você diz, eu sou ministro ungido. Como é que eu tenho que fazer, meu irmão? Irmão Brana, eu sou ministro ungido. Então, permaneça ministro. Você é ministro ungido, permaneça ministro. Não queira ser profeta. Não queira ser mestre. Permaneça ministro. Não tente ser profeta. Está vendo? Se você é evangelista, permaneça evangelista. Isto é assim, diz o Senhor, é a mensagem do profeta. Se as pessoas pudessem se submeter à ordem que o irmão Brana deixou, para nós podermos estar debaixo desta ordem, não estaríamos com problemas na nossa vida, na nossa igreja. O que falta é cada um de nós parar no lugar. Se a mulher parar no lugar dela, não vai ter problema, o marido vai amá-la. Uma mulher no seu lugar, o marido vai amá-la. Uma mulher que reverencia o homem, algum homem que ama essa mulher, ela vai amá-lo. O problema é que muitas vezes não existe esse amor. E a mulher não reverencia o marido. Quase que dá vontade de falar. Não reverencia. E porque são desta forma, sem reverência, julgam a casa dos outros, sem ver. E as pessoas ouvem mentiras. E ainda é tempo acho que de unção de Deus cair e a igreja eleita receber, unção de Satanás cair. É tempo. Não é só um pouquinho, não.
É bastante. A unção tanto de Deus como de Satanás. Quem for de Deus, receba a unção de Deus. E faça como Deus diz na sua palavra. Como está escrito na mensagem do profeta. Não precisa mais nada. Eu acho que não temos que ensinar coisa alguma fora da Bíblia para as pessoas. Não temos que ensinar. Eu só quero que você saiba que Jó teve problema com os filhos. Você sabe disso. Foi para poder nos ensinar. E Jó era profeta. Samuel teve problema com os filhos. Irmão Brana teve problema com os filhos. Certo? Ao ponto do irmão Billy Paul, irmão Brana falar para ele, não une com essa mocinha. Ele foi e fugiu com a mocinha. Irmão Brana foi lá e anulou o casamento de Billy Paul. Esse é o trabalho de um profeta. Um dia Billy Paul disse, papai, o senhor me casa, quando ele arrumou a outra mulher. Ele só fugiu com aquela primeira. O senhor me casa? Ele disse, não. Irmão Branda diz na mensagem, é meu próprio filho. Mas o que ele estava fazendo? Cumprindo a palavra no próprio filho. Nós já não temos nem feito mais casamento na igreja, está difícil ter casamento na igreja, estamos deixando que cada um faça o seu casamento no civil, ainda que o irmão Brana diz que verdadeiramente o casamento é na igreja, porque os dois são cristãos. Mas o tempo que está vivendo, a forma que estão namorando, é o que impede muitas vezes até do pastor estar no casamento. E as pessoas têm que entender isso. Escuta aqui, ó. 1 Timóteo 3. Você não tem que falar comigo. Vai na Bíblia, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É uma grande coisa desejar ser pastor, ser bispo. Entende? É uma grande obra desejar ser um evangelista. É uma grande obra. Está aqui, ó. Uma excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que é dinheiro, né? Eu já pedi algum dinheiro para você que diz que eu caí pelo dinheiro. Já pedi algum dinheiro para você? Você já ouviu eu pedir algum dinheiro? Não vê que é a sua língua que é dessa forma? Eu não queria chegar nesse ponto, né? Nunca fui pedir um dinheiro seu. Você deveria entender, todo esse povo que me ouve pregar, que eu prego há 20 anos essa terceira puxada, tem alguém que pode vir dizer que eu pedi uma oferta? 20 anos, eu tenho 50 anos de pastor. Você pode dizer que eu pedi uma oferta antes aqui, na primeira e segunda etapa? Eu nunca pedi uma oferta nem para construir esse tabernáculo que nós temos aqui, que é vosso. Nunca precisei pedir uma oferta. Deus sustenta, eu sempre criei. Irmão Brana dizia, Deus sustenta a obra. Eu sempre criei, é Deus que sustenta, não é eu ligando para você e pedindo, não. Não é eu roubando, tirando o seu membro, falando mal de você para ganhar o seu membro. Aonde é que eu fiz isso? Me mostre uma vez. Senão, muitos através de palavras maldosas, mentirosas, estão fazendo para poder ganhar alguém que já foi ganho. Você vai chegar no céu com quê? Que alma você ganhou? Se não estragou as almas, atrapalhou a fé das pessoas. Mas eles querem muitas vezes culpar a família do pastor, dizer que o pastor caiu por dinheiro.
Ele tem vontade de ter alguma coisa, ele não tem. E quem diz que o outro caiu é porque não ganhou o suficiente do pastor. Não recebeu o suficiente, o que ele queria. Um cabide de emprego. Agora, que governe bem a sua própria casa. Os meus filhos não vêm à igreja. Só tenho aí as moças que estão aqui na igreja. Mas todos tratam-me bem. Todo mundo que vem nos visitar gosta do Jonas, gosta do Esdra. Por quê? São bons filhos. Eles me tratam bem. Todos me tratam bem. A Priscila trata bem. E mesmo que ela veste como o mundo, mas ela me trata bem, como pai. A Débora trata bem. A Dorcas, então, é uma coitada, né? Todos me tratam bem. Eles têm, o diabo tem ódio é disso. Mas se você, como diz o irmão Brana, você está fazendo aí um círculo para poder me tirar do jogo, eu vou fazer um maior e colocar você dentro. É isso que você enxerga na rede social. Vê o que o seu pastor faz lá. Vê se o seu pastor é um maledicente que está usando a rede social para isso. Eu tenho que falar a verdade. Eu sou um pregador. Se eu não falar a verdade para você aqui, para quem vou falar? Por favor. Isso é para cada filho de Deus. Tem que ver os nossos atos, a nossa forma de vida. Mas tem hora que você não aguenta, eu sou humano. E o que vocês fazem com o humano, pensa bem se Deus fizer com vocês. Pensa bem se Ele fizer com vocês. Não vou nem expressar. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Os meus filhos são bem tratados, me tratam bem. E os meus filhos espirituais, os que crêem no meu ministério também, eu posso me vangloriar deles. São gente especial, gente boa, que eu nunca fui na casa deles, mas eles me amam. Eu nunca pedi uma oferta para eles e eles fazem com que eu coma, com que eu beba, com que eu tenha um carro, uma casa, com que eu possa dar sustento para os meus filhos. Nunca pedindo, mas cada um que é cristão reconhecendo sua posição, fazendo aquilo que lhe apraz, como filho. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Penso que na minha casa eu sou dominado pela minha mulher, mas também eu não vivo dominando ela. Esse é o espírito do mundo de hoje. As mulheres querem dominar, mas nós sabemos tratar. As pessoas podem não nos entender, porque quem tem que dar certo é eu e minha esposa. Não são os meus filhos e a minha esposa. É eu e minha esposa no ministério que tem que dar certo. Eu sei que outros podem pensar diferente aí. O problema é cedo de pensar, né? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Neófito é um novo, inexperiente na fé. O que nós vemos hoje, nós não vemos inexperiente na fé? Meu Deus do céu! Como pode? Qualquer pregador que vai pregar, ele tem que mostrar os tipos. É interessante, um homem diz assim, que eu falo muito em tipos, em símbolo. Eles não lêem a mensagem de irmão Brana. Irmão Brana diz, eu sou um tipologista. Irmão Brana diz, e eles não entendem nada disso. Mas é porque a mensagem está tão clara para todos nós. Isso é a Bíblia Sagrada. Se o ofício não pode ser misturado,
Se o pastor tem que ficar como pastor, o evangelista ficar como evangelista, está aqui, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, 234. É o irmão Breno que pregou. Essa é a mensagem de um homem só que eu prego, porque eu sou um homem só, eu estou pregando essa mensagem. E tem mais algum pastor aí que é homem só? Prega essa mensagem, prega desse jeito. Porque um homem só tem que pregar o que o irmão Brana pregou. Mas prega também que Bran é perfeito. Uma carta do irmão Liveio, 28 e 29. Prega isso. Bran, perfeito, perfeição. HM faz parte do nome de Deus. O diabo não aguenta, o diabo está enraivecido nesse tempo. Enraivecido, por quê? Ele conseguiu enganar pessoas a retornar à primeira e segunda etapa, a comer o que eles vomitaram há muitos anos. E ficaram comendo conosco, e alegre, pulando e gritando, e dizendo toda coisa boa a nosso favor. E depois, como estamos hoje. Como estamos. Mas uma coisa eu sei, quem cuida disso é Deus. Eu não vou lá, não vou escrever nada para ninguém, senão pedir perdão. É isso que eu faço. Mas pedir perdão, alguém diz, mas o senhor pediu perdão do quê? Eu pedi perdão, disse que eu fiz isso, fiz aquilo, eu não fiz nada, eu vou pedir perdão. Se eu tivesse feito, eu estava consciente de que fiz. O problema deles é que eles que não são conscientes do que foram, do que fizeram e nem do que estão fazendo. Mas eu creio que Deus ainda tem a porta aberta para cada irmão que fez uma coisa errada. Eu te digo, é uma oportunidade que Deus dá depois de tudo isso. E não importa quantas pessoas falaram de mim. Não importa. Eu creio que Deus tem ainda misericórdia se você hoje arrepender. Antes que Deus faça como fez com aquele povo no deserto. É tempo da gente arrepender do que a gente fala, do que a gente faz. Hoje nós estamos vivendo em tempos piores do que o tempo do Paulo. Paulo era uma cartinha, não contaminava ninguém. É de um para um. Hoje não, hoje você vai na rede social, você prega pela internet, então se prega o que não presta, contamina todo mundo. Mas que cada pessoa tem que examinar. Espera lá, meus frutos, a maneira de eu viver não está de acordo com a Bíblia? Então vou me arrepender. Não está de acordo? Mas se não está de acordo, diga onde não está de acordo. As pessoas são más. É um espírito que foi derramado nos últimos dias. São o restante dos demônios que, depois do tempo dos judeus, agora está caindo, derramado no tempo dos gentios. É tempo disso, sabe por quê? Porque logo, não sei quando, entrará o domínio sobre todo mundo e fechará nossas igrejas. Irmão Brando disse que isso vai acontecer. E que farão de nossas igrejas armazém, diz o profeta. É isso que vai acontecer. E o povo, mesmo da mensagem, não está percebendo muito. Eu não sei quando, não me pergunta quando que o irmão Branco pregou, e está até hoje. E eu estou vendo a coisa hoje, muito mais perto, tenho que pregar também, isso vai acontecer. Não sei quando, mas eu só sei que a noiva será raptada. Por isso, a noiva já sai dessa confusão. A noiva sai dessa confusão, ela não fica nessa confusão. A noiva, espera lá, membro, mulher. A mulher que dá ouvido para outro homem, o que ela é? Mulher casada, ela é uma adúltera. O membro que tem um pastor e dá ouvido para outras pessoas, cuidado, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda. Se um homem mexer com uma mulher casada, o que ela tem que fazer? Desmoralizá-lo, gritar. Tem que sim, era assim no Velho Testamento. Por que não no Novo? Agora, se
um homem vem querer te conquistar através, e esse homem pode ser eu, conquistar o membro, estou falando assim, conquistar membro dos outros, através de conversas, de áudio, e de falatórios, contradizentes, sujos, que só pode sair de boca de imundos, aquelas coisas. O que você, como membro, casado com essa mensagem, nós estamos pregando sempre, a noiva está casada. Se ela está casada, ela não escuta, não dá ouvido. Quando eles comunicarem, digo, olha, por favor, você está com meu marido? Fala para eles, você está com meu marido? Com o meu pastor? Isso pode ser. Os pastores aí também, por todo o Brasil, por todo o mundo, eles devem estar dizendo a mesma coisa. Se alguém vai conquistar um membro deles, o que eles têm que fazer? Eles deveriam ver isso, esse espírito conquistador, de homem que uma vez achou que já foi bonito, porque era um conquistador e aceitou a mensagem. Ai, Jesus, só Deus para ter misericórdia. Por isso que eles vivem assim, querendo conquistar membros dos outros. Muito cuidado, você está no meu coração. Nem Deus está no seu coração, muito menos eu, nem Deus. Porque se Deus estiver no coração de uma pessoa que fala mal da outra, mas Deus não está. Mas eles querem enganar. Olha, você está no meu coração. É o conquistador. É um demônio. É o que eles fazem. Você está no meu coração. Deixa um homem falar para a mulher, para outra mulher que não é a mulher dele. Você está no meu coração. Se você pegar um homem daqueles bons, o que foi? Tá! Minha mulher está no seu coração. Aí você diz, o membro do meu ministério no seu coração, infeliz. Você deveria saber que você está errado. É espírito de adultério. Mexer com a mulher dos outros é espírito de adultério. Mexer com o membro dos outros é espírito de adultério. Eu nunca mandei um versículo, nunca mandei um telefonema para alguém dizendo, venha para cá. É aqui que eu que tenho a verdade, o seu pastor não tem. Eu nunca fiz isso porque eu não preciso disso. Eu sei que isso é falso. Isso é gente conquistadora, que tem espírito do diabo em si para conquistar as outras pessoas. E quem conquista, não vem conquistando, dando chute. Não, quem conquista, vem lisando. Você está no meu coração. Eu te amo. Irmão Brana diz que é para nós companheirismo, mas ele diz também, sai dela, povo meu. Separa-te do pecado. Irmão Brana, e São João na Bíblia diz, nem coma com eles. E ainda diz assim, olha, abomina até a roupa que eles vestem. Não, eles querem só passar a mão para ganhar os irmãos. Lisonjas. Por isso eu não aceito lisonja a meu respeito. Você dizer, um fala que eu sou do diabo, outro fala que eu sou bom, sou um anjo, sou de Deus. Então não adianta. Quem sabe quem eu sou eu. Eu quem sei quem eu sou. E Deus sabe muito melhor. E eu sei o que eu estou pregando. E eu respondo pelo que eu estou pregando perante Deus. Eu respondo porque aqui é mensagem, é Bíblia, é o que acontece no dia a dia. E é uma realidade. A menos que se alguém mexer com a sua mulher, você não acha ruim. Quem sabe? Você que está me ouvindo aí. Se alguém mexe com a sua mulher, você não acha ruim? O conquistador é assim, ele mexe com o membro dos outros. Telefona, manda áudio, manda texto, manda link. É isso daí. Eles não percebe? Será que eles estiveram no nosso meio, eles aprenderam isso e saíram fazendo isso? Pai, ajuda cada um de nós.
eu não posso fazer mais nada senão pregar, dizer a palavra e estar com o meu coração aberto, Pai. Cada um desses que fracassou contra mim, que falou de mim e retornar aqui, eu abraço ele normalmente, Pai. Não sou um hipócrita. A vida toda eu faço isso. A vida toda eu vivo dando oportunidade para o perdido, para aquele que pecou, para aquele que errou. E eu tenho irmãos aí que me ouvem nesse instante, que erraram, que falharam na vida, e que conversaram comigo, e que retornaram à fé, e que acertaram suas vidas, porque o Senhor tem dado oportunidade para nós consertarmos. Ajuda meu irmão, minha irmã, consertar, Pai, mas ajuda também meu irmão e minha irmã rejeitar conversas, rejeitar o que os outros mandam, conquistadores mandam. Ajuda-me, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém.